Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Caroline, vamos para a aula 54. Ela faz parte da sequência didática 9, mas nós vamos deixar ela lá na sequência didática 10 para ter a sequência das aulas, tá? Você encontra essa matéria na página 248 e 249 do livro de vocês. A engenharia genética, ela iniciou-se os conhecimentos sobre ela com o advento da descoberta do DNA e das particularidades dele, né? O DNA é essa fita dupla em forma de hélice, que tem as bases nitrogenadas, que são adenina, timina, guanina e citosina, e que carrega as características genéticas, né? O que é essa engenharia genética, então? São técnicas da biologia, da biotecnologia, que selecionam, alteram ou sequenciam genomas. O que são genomas? São conjuntos de material genético. O que é esse material genético? É o DNA e nós vamos ver também RNA. Deixa eu pegar minha seta aqui. Pronto. Material genético. Com o objetivo de conseguir melhores produtos. Aí a gente entra nos transgênicos, por exemplo. O que é um transgênico? É um organismo que tem um gene de outro organismo, que utiliza enzimas de tecnologias para melhorar aqui. Utiliza tecnologias para melhorar, por exemplo, a produtividade. O que a gente vê muito é soja transgênica. O que é uma soja transgênica? É uma soja melhorada, para que ela produza mais frutos em menor espaço e assim por diante, tá? E a clonagem, então, é para trabalhar com indivíduos. Eu tenho indivíduos que estão em risco de extinção ou podem ser melhorados geneticamente, eu posso utilizar a clonagem também para isso. Os pesquisadores, os cientistas, já há 40 anos, na verdade um pouco mais de 40 anos, eles discutiam qual seria o número exato dos cromossomos da espécie humana. Eles ainda estavam pensando em associar a trissomia do cromossomo 21 a uma doença da síndrome de Down. Então, a engenharia genética é relativamente jovem. E hoje em dia a gente já sabe, claro, quantidade de cromossomos humanos, a gente já sabe que os cromossomos contêm 3 bilhões de pares de bases nitrogenadas, aquelas presentes no DNA, e que codificam cerca de 100 mil proteínas. Como é que ela faz isso? O DNA, as bases nitrogenadas do DNA sofrem o processo de transcrição, que é a transformação dele para RNA, a produção das moléculas de RNA, e a tradução, que é produzir essas proteínas aqui, a possibilidade de produção, né? Em 1990, aconteceu algo muito bacana, que foi o projeto Genoma Humano, em que eles sequenciaram todos, foi quando eles descobriram esses 3 bilhões aqui, sequenciaram todos eles, inclusive o Brasil participou desse sequenciamento, um laboratório brasileiro. Eu fiz uma pequena linha do tempo aqui da engenharia genética para a gente ter uma noção dos principais eventos. Em 1972, a engenharia genética era principalmente tida como a transferência direta de DNA de um organismo para outro e foi primeiramente realizada por Boyer e Cohen. Em 74, o Rudolf Janisch fez o primeiro animal geneticamente modificado, que foi um ratinho. Tem trabalhos em laboratório, né? Em 76, a tecnologia começou a ser comercializada com o advento das bactérias geneticamente modificadas que produziam somatostatina. Eu mesmo trabalhei com uma bactéria geneticamente modificada lá na Embrapa Senargen, aquela Embrapa lá no final da Asa Norte. A bactéria com a qual eu trabalhava, ela tinha um gene de fluorescência. A gente colocava ela no microscópio com a luz negra, e nós enxergávamos ela verdinha lá dentro. Em 78, a insulina.
a produção da insulina por uma técnica de engenharia de biotecnologia chamada DNA recombinante. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Em 83, a primeira planta geneticamente modificada, um gene resistente a antibióticos, foi inserido no tabaco. E isso, com esse avanço dessas tecnologias, esse avanço permitiu que os cientistas manipulassem, adicionassem genes de uma variedade de organismos diferentes e também induzissem uma variedade de efeitos diferentes. O conhecimento, né? Foram conhecendo mais, quanto mais conhece, mais pode tentar fazer outras coisas. Em 92, a China comercializou um tabaco resistente ao vírus. Em 94, o primeiro alimento geneticamente modificado foi comercializado, foi o tomate. Eu não sabia que era o tomate, eu pensei, não, vai ser a soja, né? É o mais normal que a gente vê por aqui. Em 2000, um artigo da Science, uma revista de publicação científica de renome, ela inseriu o arroz dourado como um alimento desenvolvido com maior valor nutritivo. Então, já é um produto, né, da engenharia genética, um produto com maior valor nutritivo. Em 2010, a última pesquisa que eu fiz aqui foi que 29 países já haviam plantado essas culturas e comercializado. Aqui no Brasil mesmo a gente tem milho transgênico, soja transgênico, eu trabalhei com algodão transgênico e assim vai. Nós e a genética, a luta contra o crime. O DNA, chamado DNA fingerprint, como essa fotinho aqui, ela mostra as bases nitrogenadas numa leitura de um gel de eletroforese, e cada partezinha escurinha dessa é um peso diferente das pares de bases nitrogenadas. Então, o DNA já começou a ser utilizado no combate ao crime também. Então, nessa parte forense, pegava-se nas cenas de crime cabelos, gotas de sangue, células da pele e com tecnologia do DNA fingerprint fazia a comparação das pessoas que eram suspeitas. O importante é também ter uma base de dados, né, para comparação. Então, isso é aplicado aqui no Brasil também há muitos anos já. A genética, os negócios e a lei. Os estudos com genética, eles não são extremamente rentáveis. Por que se fala isso? Porque eu não posso patentear um gene, a descoberta de um gene. Porque o gene, ele existe no corpo humano. E quando a gente faz uma patente de algo, a gente recebe um valor pelo uso desse algo, né? Então, como é que eu vou pagar pelo uso dos meus genes, gente? Não pode isso, né? Então, as leis de patente, eu citei aqui Estados Unidos e Europa, mas Brasil também tem isso, proíbe patenteamento de gene, porque é algo comum nosso, né? Mas permite que os usos médicos aconteçam. E então, a metodologia criada por alguém, a pessoa que tenha doado esse sangue, ele pode doar e vai ser pesquisado, mas ele não vai receber nada de volta. E assim por diante, é doação mesmo, sem olhar quem. E essas emissões de patentes não são mais, não são propriedade de ninguém, né? Vamos lá. Onde que a gente faz biotecnologia? Nos laboratórios presentes nas empresas e também nas universidades públicas e privadas. A biologia molecular é algo que está em alta, é um campo de trabalho em alta. Por que a gente diz isso? Porque as tecnologias de biologia molecular, elas são muito aplicadas para qualquer coisa. Então, eu faço biologia molecular para fazer melhoramento genético. Técnicas da biologia molecular aplicadas no DNA fingerprinting. E assim por diante. Mas ainda é necessário muito investimento, porque os principais laboratórios de biologia molecular estão principalmente nas universidades. E para isso precisa ter gente lá trabalhando, né?
que são os estudantes de graduação, pós-graduação. Olha como a gente imagina que é um laboratório, todo branquinho, transparente, lindo, limpinho. Olha como ele realmente é. Cheio de reagentes, cheio de tubo de ensaio, as pipetas, tudo em cima da bancada. Vamos lá, as ferramentas da genética, a informática e as bases de dados. Todos esses dados de DNA, daqueles 3 bilhões de bases nitrogenadas, todos eles estão num banco de dados internacional, que é a bioinformática aplicada. Então, eu coloco as características lá nesse banco, é como se fosse, exemplo bem raso, tá? Um Google Docs da vida, em que a gente compartilha com determinadas pessoas e a gente pode construir juntos esse banco de dados. Só que a barreira, o desafio principal é o acesso, é que esses dados sejam acessados por todos os laboratórios do mundo. Isso ainda não acontece. As bases de dados com maior quantidade de dados, elas são pagas. Então, as universidades geralmente têm descontos para tê-las, mas tem que pagar de qualquer forma. E tudo que é pesquisado é colocado numa base de dados. Esses dados podem ser em forma de artigos científicos ou pode ser nessas bases de dados comuns. Pensando em banco de dados, olha só o que a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia tem. Que Embrapa que é essa, gente? É a Senargem, ali no finalzinho da Asa Norte. Ela tem um banco de germoplasma que é formado a partir da identificação, caracterização, preservação de células germinativas de alguns seres vivos, sejam animais ou vegetais. Na Embrapa Senargem tem um banco de germoplasma vegetal enorme, importante para a preservação dessas espécies. As sementes ficam lá armazenadas a menos 80 e eventualmente elas são retiradas para ver a viabilidade delas. A Embrapa Cerrados, estou falando essas só porque estão aqui do nosso ladinho, tá? Aqui no DF, lá em Planaltina, ela pretende formar um banco de germoplasma de animais silvestres, selvagens, como o lobo-guará, que está em risco, né, de extinção. Então, o que os cientistas estão fazendo? Eles estão reunindo informações e colocando num banco de dados. Essa informação é de banco de dados de tudo, de micro-organismo patogênico, de organismo padrão, como o rato, que é o que mais é trabalhado em laboratório, né? As drosófilas, que são a mosquinha da fruta, do gado para melhoramento genético, das plantas para um melhor cultivo. E tudo isso é colocado nessas bases de dados dos computadores, mas analisada por milhares e milhares de cérebros humanos, né? Então, precisamos de pessoas qualificadas para fazerem isso. Mercado de trabalho. As 3 principais grandes áreas são medicina, ciências biológicas e as ciências bioquímicas. Vou colocar o que de química aqui. Mas tem variações, tem pessoal. Na bioinformática a gente pode falar então de pessoal de TI, que gera esses bancos de dados, tem gente de estatística para análise desses bancos de dados, então já está mais variável. Mas dentro dessas grandes áreas você pode ser geneticista, pode trabalhar com melhoramento genético animal e vegetal. Eu tenho uma amiga que é zootecnista, ela trabalha com melhoramento de ovelhas lá no Ceará. Trabalhando com biotecnologia, a biologia molecular, a microbiologia, trabalhando com micro-organismos patogênicos ou não patogênicos, benéficos ou não, trabalhando com transgênicos, com organismos geneticamente modificados e outros. As tecnologias atuais que eu vou abordar: DNA recombinante, é antiga, mas super atual. O RNA mensageiro, que é uma tecnologia utilizada nas vacinas para Covid, que é muito atual. Clonagem e transgênicos. Nós vamos falar especialmente desses 2 aqui, DNA recombinante e RNA mensageiro, para as vacinas. Do DNA recombinante, o DNA recombinante essa é uma técnica que utiliza enzimas de restrição, fragmentos de DNA que são colocados em contato, né, com essas enzimas de restrição. Então, eu tenho as bactérias aqui, que
que tem os plasmídios. Os plasmídios são fragmentos de DNA circular que conferem resistência a essas bactérias. Então, essas enzimas de restrição elas clivam, quebram, cortam esse plasmídio bacteriano, e esse plasmídio clivado é misturado com os fragmentos de DNA que eu quero fazer ele funcionar, que eu quero fazer essa bactéria produzir a determinada substância. Aí a gente tem um DNA recombinante. Deixa eu mostrar um videozinho bem bacana aqui para vocês. Aí. Passo a passo da construção do DNA recombinante. Primeiro, a molécula de DNA de um plasmídio circular é cortada utilizando-se enzimas de restrição. Depois, é encaixado nesse plasmídio aberto o pedaço de DNA do nosso interesse e ele é colado a molécula de DNA plasmidial com a DNA ligase. Após isso, ele é inserido na célula hospedeira, que irá então produzir a nova proteína. Veja na próxima figura um exemplo, o da produção da insulina recombinante, lá em 1978. O DNA de insulina foi insertado no plasmídio extraído de uma bactéria e depois de devolvido permitiu a essa bactéria produzir então a insulina humana. Essa produção de insulina humana foi uma grande vitória dos diabéticos, pois permitiu que eles deixassem de usar insulina bovina ou suína. Interrompi aqui. Esses adventos aí da engenharia genética são super marcantes. Toda vez não, mas agora fui lá dar a insulina para minha cachorrinha, que é diabética, que é uma idosinha diabética, e só pensei nisso. Gente, antigamente tinha que usar a insulina produzida por determinados organismos, como porcos e vacas, para aplicar. Imagina, não comprava ali na farmácia, não? Sabe lá Deus como que eles faziam. Enfim, vamos lá. RNA mensageiro e vacinas. Esse é o tema mais atual da aplicabilidade da engenharia genética. Achei bem bacana falar sobre isso. As vacinas, elas são componentes essenciais, né, para profilaxia, ou seja, para proteção contra doenças em animais, em todos os animais, inclusive humanos. E elas são baseadas no uso de um agente etiológico, ou seja, um causador de uma doença. É um vírus, uma bactéria ou um protozoário e assim por diante. Com o intuito de que, ao ser inoculado no hospedeiro, ele provoque uma resposta imunológica. O que é uma resposta imunológica? É fazer com que o nosso corpo já reconheça essa doença sem ficar doente, certo? É ter nossa proteção interna, protegendo assim contra futuras doenças, isso. As vacinas de RNA mensageiro, elas carregam o código genético do vírus, que contém as instruções para que a célula do corpo produza determinadas proteínas. O RNA mensageiro não é aquele que, junto com o RNA transportador e o ribossomal, faz as proteínas? Aquele está sendo utilizado para a produção. Eu vou mostrar já uma técnica que ele é utilizado para não produção de determinada proteína. Então, tem vários usos desse RNA mensageiro. Então, depois de inserido esse RNA mensageiro, essa imunidade, ela pode ser representada pelos anticorpos e pelos linfócitos T. Os anticorpos são as reações rápidas à vacina e os linfócitos T são as reações internas, tá? Que nós já vamos ver onde que ele acontece. Que dá ao organismo a capacidade de se defender. Não quer dizer que não causará a doença, quer dizer que poderá se defender com mais facilidade. Então, vamos lá. Covid-19, câncer, doenças infecciosas relacionadas a essas vacinas de RNA mensageiro. Os pesquisadores atualmente estão estudando e trabalhando com elas, na verdade já estão trabalhando há décadas,
E esses estudos e alguns estudos clínicos já foram realizados na tentativa de criar um imunizante. Já está sendo estudado para imunizante para gripe, imunizante para zika, imunizante para raiva, para citomegalovírus. Então já faz décadas que existe essa tecnologia do RNA mensageiro. Então a gente fala assim, mas a vacina foi criada tão rápido. Na verdade, já faz décadas que as tecnologias estão sendo aplicadas e estudadas, com estudos clínicos que são aplicados nas pessoas para ver os resultados. Então, já tem tempo que a gente pesquisa essas relações, né, do RNA mensageiro, por exemplo. Então, e olha só que legal, em pesquisas relacionadas com câncer, eles usaram RNA mensageiro também para acionar o sistema imunológico e atingir as células cancerosas. Ou então usaram um RNA chamado RNA de interferência. Vou mostrar ele jazinho para vocês. Atualmente, o foco dessas pesquisas aqui para RNA mensageiro é a busca de um imunizante, de um bom imunizante contra a Covid-19, que é essa principal doença que está acometendo a população hoje em dia. Olha aqui. Uma possível ferramenta genética contra o câncer é o RNA de interferência. Ele bloqueia genes e quem sabe, uma alternativa para a cura do câncer. Sabe em quais genes que eles vão atuar? Nos oncogenes, que são os genes de reconhecimento desses cânceres, do câncer. Na aula anterior, tinha um exercício que falava sobre oncogenes. Então, são esses aqui, são os genes de reconhecimento. Vamos lá, um esquema básico. Aqui, número 1. Olha o que eu coloquei aqui também. Esse RNA é de fita dupla. Nossa, professora, mas a gente sempre aprendeu que o RNA era de fita simples. Tem RNA de fita dupla, sim. E é esse aqui que é inserido por meio de um vetor. O que é esse vetor? Pode ser aquele plasmídio, o vetor viral, né, que eles chamam. E lá dentro da célula, os processos enzimáticos começam a acontecer. E essa dupla fita, ela se torna uma fitinha só. Logo depois, esse RNA pequenininho aqui, que é o chamado RNA de interferência, ele simplesmente destrói o RNA mensageiro, ou que já está lá na célula, sabe? Pronto para produzir as proteínas que ele quer, com a ajuda de várias enzimas, que são enzimas chamadas de complexo de silenciamento. Então, eles quebram, e essas partezinhas aqui, que são os RNAs mensageiros clivados ou fragmentados, eles não têm mais atividade. Então, eles inibem a atividade da determinada proteína que a célula cancerosa está produzindo. Inibindo a proteína, inibe também que a célula aumente de tamanho, porque um câncer é um crescimento desordenado de células que não estão corretas, né? Então, ele não permite que essas células continuem se multiplicando. Achei super bacana isso. Vamos lá para as vacinas. Os 3 passos para a criação de uma vacina de RNA mensageiro contra o Covid. No que se apega? RNA mensageiro, pensa comigo, RNA mensageiro, produção de proteínas. Então, eu vou me ater às proteínas do vírus. Qual é a proteína principal do vírus? É a proteína spike. Então, os cientistas identificam essa parte do código genético que é a produção dessa proteína spike. Em laboratório, eles modificam esse RNA mensageiro, trocam essa molécula para que o corpo identifique, porque a molécula dificulta que o corpo perceba que está sendo infectado. E, então, eles tiram em laboratório essa parte que deixa o vírus mais silencioso, sabe? E depois disso, esse RNA é envolvido por uma capa de nanopartículas lipídicas, parece um vírusinho, para que proteja e seja absorvido pelas células musculares. Eu vou passar dessa porque a outra achei muito mais legal.
Então, olha só, a gente toma a vacina intramuscular. Ela é aplicada intramuscular, é uma agulhona. E aí sempre gera um aquecimento no local. Então, ele gera uma inflamaçãozinha lá. Quando gera essa inflamação, é que está começando essa resposta imune. Então, as células especializadas vêm para aquela região, identificam a vacina, percebem a presença do vírus que está inativado, né? O vírus que tem aquele RNA diferente, melhorado, e vão despertar a produção das defesas. Desperta a produção das defesas, que temos especialmente nos linfócitos T, que ficam principalmente produzidos ali no timo, que é uma glândulazinha que a gente tem aqui no peito, embaixo da nossa tireoide. Aqui, esses amarelinhos são os linfonodos. Então, linfonodos são as glândulas que produzem linfócitos. Esses linfócitos são amadurecidos nesses locais. Então, capacita a célula, o corpo, para se defender. Professora, quando a gente faz exame de laboratório para saber a quantidade de anticorpos, reconhece que tem nos linfócitos T? Não reconhece. Os linfócitos T são um tipo de defesa e os anticorpos estão aqui, são outro tipo de defesa, outra forma de defesa. Então, as vacinas, elas são capazes de produzir duas defesas corporais para que essa proteína spike seja reconhecida rapidamente se a gente for contaminado por esse vírus, pelo vírus do Covid-19, por exemplo. Tá bom? Gente, por hoje é isso. Um beijinho a todos, até a próxima!